mais um episódio aqui do B Mais Cast, o podcast da Corretora Ânima. Estamos aqui com uma convidada super especial, a Daniela Matos, gerente de RH da Novo Rumo, que vai contar um pouco, vai compartilhar um pouco aqui da sua experiência nesse mundo de desenvolvimento humano, organizacional, gestão de pessoas. Daniela, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar um pouquinho só do seu conhecimento sobre o nosso tema, né, de DHO e gestão de pessoas. E me conta um pouquinho, se apresente, me conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua carreira. Boa tarde, Sérgio. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Corretora Ânima para estar aqui hoje. Eu estou muito animada aqui com a nossa conversa, eu tenho certeza que a gente vai ter trocas de figurinhas, trocas de ideias muito enriquecedoras. Com toda certeza para minha carreira vai agregar um valor muito bacana, né, nessa minha trajetória aí de RH. Falando um pouquinho de mim, eu sou a Daniela Matos, eu sou formada em administração, pós-graduada em recursos humanos, trabalho atualmente como gerente de RH. Eu estou aí atuando na área de RH, vai fazer 18 anos, então eu falo que eu estou completando a maioridade. Só falar tudo. A área de recursos humanos, nesses meus 18 anos, ela teve bastante transformação, ela cresceu bastante, ela deixou para trás esse olhar que as empresas, as organizações tinham como o RH como um setor de custo, um setor só de processo, só burocrático. A gente está caminhando aí cada vez mais com a visão da área de recursos humanos como um setor estratégico. As empresas, o corpo diretivo, a cabeça, né, aí das organizações têm consultado, têm colocado o RH como um centro, como ajuda para alcance de metas das organizações. Então, eu fico muito feliz de ter presenciado essa transformação do RH, e é claro que eu ainda vou presenciar muita coisa, porque a gente está só aí no começo, né, de transformação. E o que você acha que fez mudar isso e o RH ter esse protagonismo na questão estratégica dos negócios? Eu vejo a mudança, uma grande mudança nesses últimos anos. Falo que a questão da pandemia também foi um agente de transformação rápido para a área de recursos humanos. Vejo que o corpo diretivo, que as organizações perceberam que são os funcionários, são as pessoas que movem o negócio, né? São as pessoas que trazem resultado. Também sempre falo que a gente teve bastante mudança nesse perfil profissional do que as pessoas querem na empresa. Antigamente, lá na época da minha mãe, do meu pai, as pessoas viam a empresa como o quê? Vou entrar na empresa, vou me estabilizar, vou me aposentar e acabou. Aí veio a minha geração, que vou entrar na empresa, vou botar para quebrar, vou crescer, vou fazer acontecer. Tudo ficou muito mais ligado à carreira, a dinheiro. E aí agora a gente tem uma outra visão, que as pessoas, não que elas não estejam ligadas a dinheiro, que sim, acredito que sim, mas elas têm um outro peso. Então elas querem, elas que decidem aonde que elas vão trabalhar, elas optam por qualidade de vida, por flexibilidade de horário, por bem-estar. E se a empresa não acompanha essas mudanças, ela não consegue prosperar. Então o RH, ele ficou responsável, né? Eu vejo como um agente transformador de unir o propósito da empresa com o propósito dos funcionários, né? Até falo que, para mim, aí, o maior desafio do RH é engajar, né? Trazer o engajamento dos funcionários, conseguir extrair do funcionário o melhor dele, o melhor do indivíduo, o que ele pode trazer de melhor para a companhia, e, ao mesmo tempo, trazer aqui do outro lado, na parte da companhia, como que eu consigo extrair isso daqui para trazer resultado para a empresa. Então, aí
o protagonismo do RH entra nessa parte de engajamento, Legal. de trazer resultado através das pessoas. Me fala um pouquinho como é que você vê a performance, como é que é analisada essa performance, se a performance ela tem que estar obrigatoriamente atrelada a um bônus ou não, qual a sua visão disso? Acho super válido estar atrelado à parte remuneratória, a um bônus, a um programa de PPR. Vejo como uma grande vantagem competitiva para a empresa no mercado, né, para atrair e reter funcionários. Mas eu sempre falo que implantações de programas e de benefícios a gente tem que ter bastante cautela, né? Então, para a empresa fazer, né, conseguir fazer programas que sejam relacionados, atrelados à avaliação de desempenho, ela tem que ter uma sustentabilidade e uma estrutura, né? Uma sustentabilidade, uma saúde financeira e uma estrutura boa para continuar com esses programas. Porque não adianta a gente implantar um programa aí de PPR, por exemplo, e futuramente, daqui 2 anos, a empresa fala, não consigo manter, né? E aí também eu falo que é o papel do RH, né, de puxar esses programas, de falar, olha, o mercado está andando para esse lado, mas também fala, olha, mas a gente tem um ônus disso, a gente tem um bônus daquilo. Sempre comento lá pro corpo diretivo, porque às vezes vêm as ideias mais inovadoras, que a gente tem que tomar cuidado, porque benefício dado, a gente não pode tirar. Exato. E se tira, além de complicações legais e possíveis complicações jurídicas, a gente tem ainda o impacto humano. Sim. Você atrapalha o engajamento da equipe, tira a credibilidade, né? desmotiva. Então, tem que tomar cuidado. Mas, claro, eu acho super válido. Porém, não são todas as empresas brasileiras, principalmente, né, brasileiras nacionais, que têm essa sustentabilidade, essa saúde financeira. E aí eu te pergunto, então eu não consigo, então eu não vou fazer uma avaliação de desempenho, não vou fazer um acompanhamento de performance porque eu não vou atrelar bônus? Não, aí eu acho que você tem que fazer mesmo, porque a avaliação de desempenho, ela tem outras funcionalidades, né? Ela tem outras vertentes. É através dela que você consegue mostrar aí para o seu colaborador aonde ele está, onde ele pode melhorar, aonde ele já faz coisa muito bem. É uma ferramenta que proporciona comunicação, troca de ideias, ajuda no desenvolvimento mesmo do funcionário. Levar para o funcionário a ideia, que na verdade que é verdade, que a carreira dele é responsabilidade dele. E a avaliação de desempenho mostra isso, vai ajudar ele a pensar o que ele faz de melhor, o que ele pode melhorar, vai ajudar na relação com a liderança. Então, acho válido de qualquer forma, tanto para um programa de remuneração, mas também super válido para auxiliar e para auxiliar a parte de desenvolvimento do funcionário. O funcionário tem uma visão muito mais clara do que a empresa espera dele, e a empresa também tem uma visão muito mais clara de como o funcionário está caminhando. Você acha válido hoje, dentro do que você tem de política de desenvolvimento e treinamento, fazer esse desenvolvimento por geração, porque você tem praticamente 3 gerações na empresa, ou é melhor fazer no modelo básico que vai por grupos de cargos, liderança, coordenadores, operacional e assim por diante? Olha, é uma pergunta bem interessante. E agora? E agora? Acho que o modelo básico, ele funciona muito bem. A questão da geração, vejo que é uma questão bem nova, né? Essa geração que está aí agora no mercado é uma geração que veio mesmo para desafiar os empresários, né? O RH, eles vieram para desafiar. Então, eu optaria ainda pela avaliação mais comum, né? A mais tradicional. Por enquanto que a gente ainda está nesse modelo de aprendizagem de como essa nova geração vai vir com a gente, né? Entendi. E sabendo desse conflito de gerações, né, na parte de desenvolvimento aí das lideranças,
onde você está hoje, tem feito alguma iniciativa para saber lidar com essa geração que está vindo, que está lá, que tem um líder, mas de repente ele já quer ser o líder, né? Eles têm uma visão muito de propósito, essa geração nova, né? Sim, isso sim. Eu sei que está tendo bastante barreira por parte das pessoas em geral com essa geração nova, mas quem tem que se adequar à geração nova somos nós, né? O mundo está aí para mostrar que as coisas mudam, né? E a gente precisa se adequar a isso que eu sempre falo. A empresa precisa se adequar ao novo. E a gente tem bastante conversas, né? Escutativa com todas as gerações, bastante conversa com os líderes, apontando que as prioridades mudaram, né, que eles precisam trazer para perto essa geração, entender, de novo, gerar conexão, né, gerar propósito, Mais que é uma isso que eles vez, hein, procuram. conexão, né? Vocês vão ouvir muito falar, porque eu realmente acredito que é o sentimento de pertencimento que faz com que o funcionário fique na empresa e principalmente colabore com o resultado. Afinal de contas, a gente precisa de resultado, né? Exato, né? Você vê essas pessoas, essa nova geração que ao mesmo tempo querem propósito, estão preocupados com o bem-estar e com outras coisas, mas no final do dia também precisa ter resultado, né? Com certeza. Como é que consegue equilibrar essa questão do resultado com essa questão do cuidado genuíno com as pessoas e tudo mais? Eu aposto bastante nos nossos programas, né? E nas nossas campanhas de cuidado. A Novo Rumo, a Arco, ela tem algumas campanhas bem legais, bastante campanha voltada para a saúde mental, bastante campanha também voltada para a parte técnica. A gente criou um canal um café com a diretoria, que eu acho super válido. Por mais que eles tenham portas abertas, o café com a diretoria faz as ideias virem de várias formas, né? Sim. Tem a escutativa, tem a troca genuína. Temos campanhas que geram a integração, como campeonatos de futebol, festas juninas, aniversariantes, para exatamente ter essa integração entre gerações, né? O mundo corporativo é muito engraçado, porque aonde que você ia ter um amigo, né, de, sei lá, 20 anos e o outro amigo de 60? E o mundo corporativo, ele permite isso. E isso é muito válido, é muito rico, né? Essas gerações conversarem, essas gerações terem essa troca. E, acima de tudo, a gente preza bastante pelo respeito. Legal. É legal, né, isso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Claro que na prática é isso, mas agora que você falou é que, é verdade, né? Então tem a pessoa lá de 60 convivendo com a pessoa de 20, que por sua vez tem um menor aprendiz ou um estagiário de 19, né? E eles convivem super bem e vão aprendendo um com o outro. Claro, tem um desafio, mas sempre vai gerando esse aprendizado, né? E hoje, quais os benefícios que você acha importante para que os funcionários valorizem, que gerem retenção lá para a companhia? Como é que você vê isso? A questão do benefício hoje é fundamental? Não é? É salário? Implantamos recentemente o Happy Day, que eu falo que é um benefício de custo baixo. Sim, sim, e que traz um bom retorno. Uma galera a gente tem bastante na corretora também, mas eu não sei. Me conta um pouco como é que é o seu Happy Day. Eu conto aqui também o da corretora. Lá, o funcionário ele pode pegar um dia de folga no mês de aniversário e a gente mantém todos os benefícios. Então, vai continuar com vale-refeição. É isso. O nosso também é a mesma coisa. Então, ele folga, claro, num dia acordado com o gestor, né, obviamente. Não precisa ser no dia, né? Sim. Pode ser um outro dia. E também não perde esses outros benefícios. E também tem um vale-presente, né? Que é uma coisinha a mais que a gente também dá, mas eu acho que faz uma diferença enorme. Antigamente, a gente, quando ia olhar aí o mercado de trabalho, a gente olhava e falava, tem um pacote de benefícios, a empresa assistência médica, assistência odontológica, vale transporte. Hoje em dia, esses benefícios, eles se tornaram benefícios de praxe.
Então, a empresa que não tem esse tipo de benefício, esse tipo de pacote, que é o pacote tradicional, ela já tem uma desvantagem, né? Hoje em dia, os candidatos, os funcionários, eles querem outros tipos de benefícios. De novo, benefícios que deem qualidade de vida para eles, né? Uma flexibilidade de horário, um trabalho híbrido, óbvio que dentro do que a função permite, não são todas as funções que vão permitir o trabalho híbrido. Lá eles têm como cuidado, né? Já tinha e permaneceu, eles dão tanto café da manhã quanto café da tarde. Então, café, pão, fruta, e à tarde também café, pão, fruta. É um autocuidado. Quando a gente vai falar disso para quem está de fora, eles, nossa, que dá fruta, que legal, né? Então, são esse tipo de benefícios que a empresa pode trazer e deve trazer para fazer a motivação, né? O nosso segmento lá, como eu falei, é um segmento voltado para trânsito e, como eu já mencionei, 90% lá do nosso quadro de funcionários é operacional, né? Nós tínhamos muito problema com rotatividade e absenteísmo, muito. E qual foi o meu trabalho? Foi exatamente através de pesquisas, escuta ativa, entender aonde que estava pegando. E aí, depois que a gente foi inserindo campanhas, programas novos, esse autocuidado, essa política de portas abertas, a gente teve uma redução muito legal, tanto na rotatividade quanto no absenteísmo, né? Existem funções lá que elas são bem antigas. A gente tem bastante funcionário de 15, 20 anos, mas são funções administrativas. Agora, quando a gente fala de um operacional que o trabalho é na rua, né? A gente tinha bastante rotatividade. E a gente baixou, então agora o nosso índice de rotatividade é de 3%, e de 2%, e de absenteísmo é 3%. Que bom. Temos pouquíssimos afastamentos, e os que a gente tem ainda não são do CID-F, que são relacionados a doenças emocionais, doenças psicológicas, né? A outra coisa bem legal... Que é o que tem aumentado muito, é o que tem aumentado. Então, a gente não está indo nessa direção. A gente tem poucos CIDs, bem poucos mesmo, com o F. E a gente também tem atendimento com psicólogos, né? A gente tem parcerias aí com psicólogos, inclusive aqui da Ânima. Legal. Amanda, o pessoal adora ela. Aí, Amanda, Então, a gente tem as parcerias, além aqui da psicóloga Amanda, a gente tem com outros psicólogos. A gente é filiado a uma empresa de saúde da construção civil. Então, além da gente ofertar assistência médica, a gente ainda é filiado a essa empresa. Então, teoricamente, todo mundo tem acesso à saúde, né? E esse tipo de trabalho foi gerando mais credibilidade, né? Até quando a gente conversa aí no mercado, que eu converso, né, faço aí o benchmark com outras empresas do segmento, eles sempre falam, e os funcionários saem e falam bem da Novo Rumo, né? Bem da Arco, e isso é muito satisfatório. Isso é impagável, né? É impagável. Né? E você contou um case legal que você, basicamente, com as ações que você comentou aí, acredito que seja de baixo orçamento, né? E está provando que mesmo com baixo orçamento dá para você fazer bastante coisa e aumentar a retenção das pessoas, né? Fazer a pessoa quando sair falar bem. É isso, né? Dá para fazer, não dá? Eu sou especialista em fazer com baixo orçamento. Eu sempre falo para minha equipe que já trabalhei em vários ramos, né? Trabalhei em ramo de construção, de serviços, em empresa multinacional. É uma delícia você ter um orçamento generoso para fazer programa e campanha. É uma delícia, né? O negócio flui, você só tem a preocupação que tema que você vai colocar que é relevante ali, né? Que vai fazer sentido, que vai trazer um resultado legal. Mas quando você tem um orçamento limitado, aí que te faz sair da zona de conforto. E eu sempre falo para minha equipe, vamos utilizar aqui a nossa realidade de um orçamento limitado para cenários de inovação,
de criatividade. Nem todas as campanhas precisam ter um orçamento alto. A gente só precisa entender o que a gente quer daquela campanha e como que a gente vai conseguir com aquela campanha. E depois que você vê que você consegue, com orçamento limitado, ter um índice de satisfação alto, né, um retorno legal, você se sente muito bem. Meu, é fantástico isso. E porque muitas vezes barra nisso, né? Eu não tenho orçamento, meu orçamento é baixo, mas tem ideias tão boas, né? Você vê essa questão do Happy Day, né? A gente na corretora também tem a questão de homenagear por tempo de casa, então quanto mais tempo fica em casa, mais homenagens ele recebe, que começa com um troféuzinho, vai evoluindo, né, a premiação, conforme vai ficando. Então é muito bacana isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o assunto que está sempre nos podcasts aqui de RH, diversidade e inclusão. Como é que você vê isso? Isso está cada vez mais presente nas empresas. Aonde você está hoje, tem alguma política de diversidade e inclusão? Você gostaria de implementar? Enfim. Realmente é um tema bem falado, né? A diversidade e inclusão. Agora eles colocaram diversidade, equidade e inclusão, né? Na siglinha aí. Acho super válido. Com certeza enriquece a empresa em questão de produtividade, mas também em questão de ideias, gera ideias, né? Porque a gente tem várias experiências, várias realidades, faz com que assuntos, ideias e soluções, mas a empresa tem que colocar isso na cultura dela. Ela tem que ser um projeto, tem que ser um projeto de inserção na cultura mesmo, né? A empresa não pode simplesmente, eu vou colocar aqui para dar um checklist, ficar ok no mercado e não viver aquilo. E é difícil. Fazer por fazer. Fazer por fazer. E é difícil porque é uma mudança de pensamento. Envolve a empresa inteira. A gente está falando aí de uma mudança na cultura da empresa. Onde eu estou atualmente, nós não temos nenhum programa de diversidade e inclusão estabelecido ou desenhado, tá na nossa pauta de 2026. Para mim é um desafio, como que eu vou trazer isso, tendo em vista que o meu público é bastante operacional, né? Então, como que eu trago isso de uma maneira genuína, que seja sustentável e que todo mundo entenda a importância e consiga tirar proveito daquilo. Está na nossa pauta, mas eu ainda não tenho. É difícil, né? Não pode pensar se tem por ter, né? Porque se já cair nesse negócio, já é desvalorizado o programa. Porque tem que ter. E não é isso, né? Ninguém quer isso. E eu também vejo a diversidade e a inclusão de uma maneira bem profunda, né? Tem bastante empresa que tem programas de diversidade e inclusão, só que ainda fica num determinado patamar. Por exemplo, eu vou ter uma maior contratação de mulher, uma maior contratação de negros, vou contratar LGBTIQ+, mas todos eles precisam ter formação em determinada faculdade, precisam ter determinada experiência. Eu não sei o quanto que isso gera efetivamente de diversidade, sabe? Eu não sei o quanto que isso gera de experiências ou de ideias diferentes, porque no final você tem aí a parte da diversidade, você tem a inclusão, mas você ainda está num tipo de nicho, né? Você ainda está num tipo de nicho. Então eu vejo que o tema ele é bem profundo, né? Ele é bem profundo. Entendi. E o interessante é que o Brasil ele continuou com o tema, né? Não teve nenhum retrocesso, porque a gente viu aí em matérias que mercados globais como os Estados Unidos tiveram corporações que pararam com o processo, né? Pararam de falar aí ou de contratar e de falar do tema de diversidade e inclusão. E eu imaginei que isso poderia ter algum resquício aqui no Brasil, mas... E deixa eu te fazer uma pergunta meio capciosa aqui, só para entender um pouquinho. Se você tivesse orçamento apenas para escolher 2 benefícios só, apenas 2 de todos que você tem para sua empresa,
quais seriam esses 2 benefícios que você escolheria? Eu gostei muito do que a gente conversou sobre o benefício de viagem, né? De deixar aí uma verba para o funcionário utilizar da melhor forma. Acho que Legal. faz total sentido. Legal. Acho um benefício que é bem engajador, bem diferente. Vejo realmente como um diferencial. E com certeza também utilizaria o outro benefício como um auxílio combustível ou um tipo de auxílio. Então, se você tivesse orçamento baixo e tivesse que escolher 2, você escolheria esses 2. Isso. Legal. Para o meu público, né? Sim, sim, claro. Que é o que Que é o eles vão... que é o seu público ali, o Isso. operacional ali, que é 90% você falou que tá nisso, né? Acho que a gente está aqui com o tempo um pouco escasso hoje, mas eu tenho que fazer essa daqui, não pode faltar. Estamos terminando, né? Infelizmente, chuva, percalços atrasaram um pouco o dia de hoje. Que conselho você daria hoje, né, para os profissionais de RH que querem inovar na gestão de pessoas e benefícios e que enfrentam orçamentos limitados? Hoje a gente está muito nesse tema, né? Então, claro, você pode dar em relação a esse tema, mas pode falar outros conselhos de carreira também, que eu acho que ajuda bastante quem vai assistir a gente aqui nesse episódio. A área de RH ela tem que acompanhar as tendências, né, de RH, até para ter uma ideia, uma visão do que pode fazer diferente na empresa. Então, a gente tem que estar sempre um passinho para frente para conseguir implantar e sugestionar benefícios e campanhas, ideias e projetos diferentes e também para movimentar a empresa. Eu falo que o RH ele é um agente de transformador e a gente tem que se colocar assim. Tem que sair da zona de conforto e buscar novas ideias. E a questão aí do orçamento limitado é você efetivamente ter a força de vontade, querer fazer diferente. Quando a gente quer fazer diferente, quando a gente quer implantar coisa diferente, a gente consegue, né? Então, e aí entra espaço, como eu falei, para criatividade, para inovação. Tem que pensar que dá para fazer, que o mundo tem 1 milhão de possibilidades e a gente consegue fazer coisas muito legais com um orçamento limitado. Só tem que ter muita força de vontade e muita persistência, porque efetivamente é um caminho um pouquinho mais conturbado, mas é super possível de fazer. Super possível, né? Eu acho que a dificuldade, ela sempre cria oportunidade, né? Ela cria aquela vontade a mais de você sair dali, daquele desafio e conseguir superar isso. Sem dificuldade, vai criando um pouco de comodismo e a pessoa acaba não fazendo. Então, eu sou a favor da dificuldade, sim, para essas mudanças. E acho que em qualquer coisa, não só na RH, em qualquer coisa da vida, a dificuldade ela te cria oportunidade, né? Legal. Quer dar mais algum conselho de carreira, alguma coisa? Basicamente isso. A gente tem que pensar que a área de recursos humanos, eu falo que é o equilíbrio. A gente está ali para atender os funcionários, mas a gente precisa gerar resultado, a gente precisa atender as demandas, né? Então, é isso, tá acompanhando as tendências, acompanhando os números. A gente costuma falar que o RH é um setor de humanos. Eu não faço número porque eu sou de RH, muito pelo contrário. O RH precisa analisar números, precisa entender de números, ele precisa entender aonde ele colabora financeiramente para a empresa. Nós somos o equilíbrio, então você tem que estar sempre, o RH tem que sempre estar olhando o capital humano, né, a relação humana e fazer um link com as metas e com a parte de dinheiro, o alcance aí. 3 palavras importantes que eu guardei aqui nesse bate-papo aqui com a Daniela: equilíbrio, conexão, propósito. Guardem isso, hein? Isso aí é muito importante. Mas, como tudo é bom, chegou ao fim. Queria agradecer aqui a Daniela por ter participado. Muito obrigado, viu? Foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem assistir vai gostar bastante. Obrigado mais uma vez. E, pessoal,
Esse foi mais um episódio do B Mais Cash, podcast da Corretora Ânima. Valeu, obrigado. Obrigada.